Estamos entrando no mês 10. E 10 é um número interessante. 10 se baliza muitas coisas, né? E Deus tem tantas coisas para ministrar aos nossos corações. E a gente recebe palavras semanalmente, às vezes 2, 3 vezes na semana. E nós esquecemos de pegar essa palavra e trazê-la para o nosso dia a dia. A palavra de Deus. Oh, thank you very much. Ele entendeu. E nós olhamos para nós, no nosso dia a dia, como alguém que caminha e tem que trabalhar, e tem que desenvolver as rotinas todos os dias, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. E normalmente nós deixamos de fazer um crivo, uma peneira daquilo que nós ouvimos acerca da palavra, em relação àquilo que nós estamos tentando viver no nosso dia a dia. Algumas vezes existem alguns confrontos que são colocados, né, diante de nós. E isso é interessante demais, porque é nesses confrontos que nós começamos a parar e pensar: como é que eu estou? Nós vivemos... Tudo bem? Nós vivemos... Opa! Eu estava no ritmo do outro. Nós vivemos um tempo, nesses últimos 2 anos e meio, debaixo de medo, debaixo de conclusões acerca dos tempos, dos momentos da nossa vida. E é interessante parar e pensar sobre tudo isso. Acabou a pandemia. Isso é uma verdade que está sendo construída dia a dia. Porque ainda a gente morre. Ainda temos muita gente que é infectada. Não critique quem está usando máscara ou quem está deixando de usar. Apenas mova-se dentro daquilo que você entende, daquilo que Deus tem colocado no teu coração, da maneira como a palavra tem entrado na tua vida e ela tem feito diferença. Construir esse caminho é muito importante. E esse mês de outubro nós estamos com a nossa rede de ensino, os nossos bispos que estão envolvidos com a rede de ensino. Nós vamos estar falando sobre o fim dos tempos, falando sobre escatologia. Então, às quartas-feiras, com exceção do dia 12, nós vamos estar trazendo palavras relacionadas a essa questão. E eu quero que você, hoje eu não vou entrar em nenhum pormenor, eu vou trazer uma introdução, mas uma introdução que é muito importante. Uma introdução que eu não vi muitos falarem. Uma introdução que são necessárias para que a gente consiga assimilar aquilo que está por vir nas próximas ministrações de uma maneira adequada. Não de uma maneira pavorosa, medrosa, que traga algum tipo de pânico ou qualquer outra coisa. Eu quero que você saia nessa noite com um sorriso nos lábios. Eu quero que você saia nessa noite com um coração de entendimento acerca do fim dos tempos de uma maneira correta. Quantos querem isso? Amados, Deus
te fez para esse tempo. Deus te colocou nesse tempo. Você está vivendo tempos que ninguém viveu. Você está vivendo momentos que na história passada nenhum ser humano viveu como você está vivendo agora. Com toda a ótica que nós temos das coisas que vivenciamos. Essa semana eu acompanho muito as questões relacionadas a desastres, assim como as questões dos avanços tecnológicos, científicos. E essa semana teve um evento, que nem foi tão noticiado, mas um evento interessante. Foi enviada uma sonda, e essa sonda tinha o objetivo de bater num asteroide e ver se esse asteroide pode ser desviado. Alguém ouviu falar disso? Alguns. Gente, isso está acontecendo. Você está entendendo? Estamos preocupados com os asteroides que estão vindo. Estamos preocupados com as pestes que estão chegando. Estamos preocupados com vulcões, com terremotos, com a série de desastres. E eu estava vendo uma estatística que falava que os maiores desastres dos nossos dias são as tempestades, e em segundo lugar as inundações. Por quê? Porque o clima está mudando. O mundo está mudando. O planeta Terra está mudando. Pela intervenção do homem, pelas ações naturais do próprio planeta. Mas as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E hoje nós podemos ver isso em tempo real acontecer. Se existe um desastre acontecendo agora lá, você pode abrir o celular que já está lá. É em tempo real. Nunca a gente viu algo ser colocado tão claramente para que a gente acompanhe. Eu quero ler um texto com você, lá no livro de Mateus, capítulo 24. Eu quero meditar um pouquinho em cima desse texto. Mateus 24, nós vamos ler os versículos 36 a 42. Eu quero que você acompanhe na Bíblia. A minha tradução ela é revista e atualizada, tá? Se alguém tiver alguma tradução diferente, não tem problema. Porém, a respeito daqueles dias, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Até aí.
Pai, aqui está a Tua palavra e é nela que nós queremos meditar. Tu usas as palavras de uma maneira muito significativa. Queremos aprender com ela. Senhor, coloca nos nossos lábios o que o Senhor quer estabelecer nessa noite. Um marco tremendo em nossas vidas para que possamos levá-las aos nossos filhos, levá-las aos nossos netos, levá-las às gerações que estão diante de nós, que precisam conhecer essa verdade e precisam entender o que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, oramos a Ti, colocamos nosso coração à Tua disposição, em nome de Jesus. Queridos, as palavras que são escatológicas não são as de desastre, terremotos, maremotos, pestes, vulcões, como está escrito no texto. Depois eu vou te falar sobre isso. Mas as palavras escatológicas, elas têm a ver com uma coisa, ou com algumas coisas relacionadas a nós. Uma palavra escatológica: cuidado. Outra, sobreaviso. Outra, até o fim. Outra, vigiai. Outra, que são 3 palavras: não te encontre dormindo. E outra, acautelai-vos. Olha que palavras interessantes. Nós não associamos o fim do mundo com essas palavras. Nós associamos o fim do mundo como um desastre global, como alguma coisa que está matando tanta gente, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Mas quando nós falamos na palavra, e a palavra ela nos traz essas verdades, ela está relacionada a esse tipo de palavra, a esse tipo de entendimento, de compreensão, que é o que Deus quer nos dar. Quando eu olho esse texto, me chama muito a atenção quando ele fala de Noé. É interessante isso aqui, porque Noé, ele não era construtor. Então, se ele não era um construtor, ele não tinha as habilidades para isso. Ele não era qualificado, a palavra certa nesses dias, nossos dias, né? Ele não era qualificado para tal coisa. Mais na frente a gente vai ver o quanto que ele tinha habilidade com a agricultura, né? Mas ele não era qualificado para esse tipo de construção. Imagina a construção de um navio, né? A arca, ela tem proporções gigantescas. Noé não tinha mão de obra. Ele não era um empresário cheio de dinheiro que tinha lá gente que trabalhava para ele para fazer as coisas. Ele não tinha mão de obra. E se a gente parar e imaginar que ele não tinha mão de obra, então ele não tinha qualificação e não tinha trabalhadores ao lado dele, não qualificados. Outra coisa que a gente olha para Noé é que a única base forte que ele tinha se chamava família. E esse era um homem de família. E esse era um homem que sabia envolver a família nos seus projetos. Mas o que isso tem a ver com o Apocalipse, com o fim dos tempos? Jesus cita Noé e aquilo que ele fez, né? E a gente precisa entender um pouquinho mais essas coisas que são bem intrigantes, porque Deus chama um que não é qualificado, que não tem trabalhadores com ele, um homem que é apenas um homem de família, mas
nós precisamos entender que Deus tem chamado um povo, e um povo que Ele quer qualificar. Nós não somos qualificados, mas Deus quer qualificar. Deus quer chamar um povo que queira ter um coração como o coração de Noé, que não sabia nem por onde começar, mas Deus fala assim: não te preocupa, porque eu vou fazer todos os planos. Eu vou ser o arquiteto de tudo isso aqui, eu vou te mostrar peça por peça que você tem que colocar, o tamanho correto de cada peça, o que você vai ter que fazer para ligar essas peças, qual a maneira como isso vai ser colocado, dessa forma, dessa maneira, o tamanho que isso vai ser proporcionado. Deus, Ele constrói algo através de Noé, que não era um homem qualificado, mas Ele começa a qualificá-lo a partir do momento em que Ele o chama. Deus tem chamado uma igreja para os últimos dias, uma igreja que não é qualificada para muita coisa, mas é uma igreja que precisa ter um coração como esse coração que Noé tinha. Um coração de verdade, um coração que não importa o tamanho do projeto que tinha pela frente, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E aqui nós temos algumas coisas para falar. O texto ele fala uma coisa que chama a nossa atenção. Ele diz assim: eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo. Meu Pai sabe. Ninguém sabe o tempo nem a hora, mas o Pai sabe. Ninguém sabe o tempo, mas ele faz uma comparação com Noé. E se ele faz essa comparação com Noé, isso me chama a atenção, que quando Deus fala assim: olha, Deus não sabe o tempo que eu vou voltar, mas existe um tempo determinado. Noé nos mostra isso. Quando ele está construindo a arca, ele leva quanto tempo para construir a arca? Ninguém sabe. 1 ano? 10? 40 dias e 40 noites? Ele levou 100 anos. 100 anos construindo, dia a dia. Eu tenho que levar essa tábua para cá porque o negócio é gigantesco. Você imagina que são 100 anos de todos os dias ele olhar para aquela obra e falar assim: nossa, ainda tem muito o que fazer. Nossa, tem muito o que construir. Tem muito o que ser feito. Mas ele não desiste. Ele continua construindo, ele continua fazendo. E é provável que quando ele ia comprar alguma coisa para o desenvolvimento da obra, e alguém chegava para ele e falava assim: o que é que você está fazendo? Ah, não, eu estou construindo uma arca que Deus mandou eu construir essa arca lá. E aquela pessoa talvez debochasse dele, falasse coisas, falasse assim: você está doido? Você está maluco? Né? Construir um negócio gigantesco desse. E aí ele ia lá 10 anos de construção para pegar mais alguma coisa e falou assim: ué, você ainda está fazendo essa arca? Você está biruta? Está maluco? Você não tem o que fazer não? Vai procurar o que fazer. Eu imagino essas coisas. E ele com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, 50 anos de construção, ainda estava na metade. Eu quero dizer que a construção da igreja não se fez num dia e não está se fazendo num dia, já tem 2000 anos. Mas vai chegar um tempo limite
que essa construção vai terminar. Vai chegar um tempo limite em que essa construção vai se tornar realidade. E aí sim, alguma coisa vai acontecer. Quando eu olho para isso, nessa questão da construção de Noé, eu vejo que nós temos uma tarefa que é a pregação. A pregação nos mostra e delineia os limites do tempo do reino, do tempo em que aquilo que Deus vai fazer vai ser feito. Quando ele começa a falar uma série de coisas ali sobre terremotos, sobre vulcões, ele não está falando especificamente sobre os desastres em si, mas ele está falando, olha, vão acontecer coisas, isso é só o início. É o princípio das dores, mas essas dores vão aumentar a ponto desse neném nascer. A noite passada, nós deixamos o Vitor na casa da noiva dele, lá no Riacho Fundo, e lá tinha uma cunhada, né? Futura cunhada dele, que está grávida, né? E ela estava lá. Aí a Sônia virou e falou assim, puxa, ela ainda não ganhou neném ainda, e ela estava lá, né? Andando para lá e para cá e tal. Aí quando nós pusemos o pé em casa, daqui mais um tempinho, falou assim, ganhou neném. Falei, como assim? Estava andando ali na frente, ganhou neném. O princípio das dores, ela vem. Ela pode ser, como ela pode demorar e ser aflitiva. E é mais ou menos o que a gente tem ouvido aqui, nesses textos. Leia o texto, você vai ver. E o texto é muito claro. Ele vai colocando isso de uma maneira pontual. Olha isso. Quando nós olhamos na pessoa de Noé, pode ser que a qualquer momento a coisa pode acontecer, e pode. Mas a arca, ela precisava ser construída para que o dilúvio viesse. Sem a arca construída, não tinha dilúvio. Se a palavra, a pregação não for pregada em todo lugar, o fim, de fato, não virá. Isso a Bíblia fala. É necessário que a palavra seja pregada em todo mundo. E aí, virá o fim. Então a nossa ótica, a nossa forma de enxergar, não pode estar nos desastres. Tem que estar aonde a palavra está sendo pregada. Aonde a palavra chegou. Aonde falta a palavra chegar ainda. Aonde estão os nossos limites da nossa construção. Aonde está chegando os limites dessa construção. E o limite tem a ver com aquilo que nós pregamos. Porque nasce gente nova todo dia. E a palavra ela precisa ser pregada a todos. Todos vão ter oportunidade. Uma das coisas que a gente aprende com Noé é que a arca precisava ser construída. E então tinha um certo tempo. O tempo da pregação, a arca sendo construída. O tempo para a mudança. O tempo para a mudança. Olha o que o texto diz. O texto fala assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Ele entra na arca com toda a sua família quando ela está na metade de ser construída. Ela precisa estar toda construída. Mas o povo está lá. 50, 60, 70 anos da construção dessa arca e o povo está lá. Casa, se dá em casamento, comendo, bebendo, farreando, fazendo festa, fazendo tudo.
E Noé estava lá, fazendo o que tinha que fazer. O texto de Hebreus fala que ele pregava, ele anunciava que iria chegar esse tempo. Mas logicamente, quando a gente passa muito tempo, a gente acaba esquecendo das coisas, a gente acaba fazendo das coisas como se fossem qualquer coisa. Essa arca aí. Tem um doido lá, já tem 70 anos que está construindo aquela arca lá. E olha lá, nem terminou ainda. A gente começa a minimizar as coisas. Essa pestezinha. Já passou a pandemia, maravilha, que bom, passou a pandemia. Não vai acontecer nada. Jesus do céu. Eu quero te dizer uma coisa. Tempos precisam ser lidos. Esses dias eu estava assistindo, o Sônia está assistindo uma série, que a gente gosta de assistir, uma série coreana. E lá na série, tinha uma moça que ela era esgrimista, né? E ela fazia parte de um colégio. No colégio dela tinha esgrima. Só que veio a crise de 89, lá na Coreia. E aí eles tiveram que fechar muitas coisas, muita gente quebrou. E os colégios tiveram que tirar muitas modalidades. E a modalidade da esgrima que ela participava dentro do colégio dela foi fechada. E ela falou assim, eu preciso ser esgrimista, eu sou esgrimista, eu tenho que mudar de colégio. E ela fez de tudo e conseguiu mudar de colégio para um colégio que ainda tinha mantido a esgrima como atividade completa. No anterior dela, quando o colégio acabou com a esgrima, ela falou assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem esgrima? Aí o técnico dela virou para ela e falou assim, olha, não fui eu que fiz isso, foi a crise que fez você perder essa questão da esgrima na tua vida. Então, reconhece isso e para de ficar reclamando. Aí ela falou assim, a crise me tirou isso. E ela ficou com aquilo no coração, a crise me tirou isso. Mas ela não desistiu, ela foi para esse outro colégio. Nesse outro colégio lá, ela estava, conseguiu entrar, entrou para a equipe de esgrima. E ela queria ir para a seleção. E lá na seleção, e abriu vagas para pessoas que queriam entrar na seleção. Só que ela não estava qualificada. Ela só podia até o 24º, só até a 24ª posição que poderia disputar essa vaga. Ela era a 26ª. Falei, então não tem jeito, né? Mas eu vou continuar aqui treinando, fazendo. Enquanto ela estava treinando, fazendo e tal, a técnica dela virou para ela e falou assim, se prepara porque você vai para seletiva. Isso. Que bom que tem vocês. Seletiva. Então a seletiva, aí ela chegando lá, ela falou assim para a técnica, mas como? Eu sou 26ª. Aí ela virou para a menina e falou assim, olha, uma menina, os pais dela não têm dinheiro para bancar ela na seleção. E a outra se machucou. Então, a crise te deu uma oportunidade. Você está entendendo? Nós criamos as crises, aliás, nós vivemos as crises, muitas vezes de maneira sem enxergar o que está além. E a gente desiste. A gente para. Noé não parou. Talvez ele viveu muitas crises nesses 100 anos. E eu tenho certeza que viveu. Muitas coisas passaram pela cabeça dele. Muita coisa que ele precisava fazer para construir. Ele falou assim, será que eu vou dar conta disso? Então, as pessoas, elas desistem. E as pessoas param de olhar o que está à sua volta. E enquanto a pandemia estava no auge, você falava para as pessoas, olha, isso aí é fim do mundo. E a pessoa, é verdade. Aí agora você vai falar isso para ela. Ela fala, você está doido. Não é verdade? Dessa forma. As pessoas vão relativizando as coisas. Mas o que o Senhor chama a atenção no texto é que, olha, você precisa entender que a tua vida tem significado.
Você é a igreja do Senhor, você não é qualquer um. Você precisa continuar construindo a arca, você precisa continuar pregando, você precisa continuar levando a palavra, você precisa construir os limites, porque vai chegar o momento em que você vai entrar na arca, e aqueles que ouviram a tua voz vão entrar com você nessa arca. Aqueles que entenderam a mensagem, que perseveraram que nem você, vão entrar nessa arca. Entrar pela porta. A arca tinha só uma porta. Foi construída apenas com uma porta. E a porta era tão pesada que Noé não dava conta de fechar. Eu imagino o tamanho dessa porta. Porque foi Deus que fechou ela e lacrou do lado de fora. Ele não ia ter condição de fechar a porta e depois lacrar tudo, né? Deus fez isso, porque Deus capacitou ele, Deus deu a ele habilidades, Deus deu a ele força, Deus deu a ele perseverança, e Deus deu a ele a oportunidade de passar por cima de qualquer crise que ele tivesse, e mais além, ele conseguisse salvar ele e aqueles que ouviram a palavra que ele pregou. Muito bem. Noé tem esse destaque que Jesus dá aqui no texto para mostrar para nós que a nossa ótica, ela precisa estar na verdadeira posição de nós como cristãos. Porque ele continua dizendo: e então, estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estando dois no moinho, um será deixado e outro será levado. Portanto, vigiai. Fala para o teu irmão, vigiai. Palavra de ordem. Palavra que Deus nos chama a atenção. Palavra de verdade escatológica. Vigiai. E essa palavra, você vai lá para o texto do capítulo 13 de Marcos, você vai para o capítulo 21 de Lucas, você vai ver exatamente essas palavras sendo colocadas, essas palavras sendo ditas dentro do texto, nos chamando a atenção, porque essa deve ser a nossa maior ótica, aquilo que nós precisamos colocar no nosso coração, colocar a nossa visão. Está acontecendo tal coisa, eu vou ser instrumento de Deus para abençoar, eu vou ser instrumento de Deus para ajudar, eu vou ser instrumento de Deus para trazer alívio, consolo, cuidado e trazer a palavra de Deus àquela pessoa. Você vai ser um instrumento de Deus, que Deus vai chamar aquela responsabilidade. Mas para isso, eu preciso vigiar. Porque ele vai dizer no texto: olha, muitos vão tentar te enganar. Muitos vão tentar falar com você, é assim, é ali, eu estou lá, vai acontecer isso. E a maneira como ele coloca é uma maneira muito terrível, porque ele diz assim: até os escolhidos. Ele não está falando do ímpio, ele está falando até os escolhidos poderão ser enganados. Como é que alguém é enganado? Quando alguém não tem entendimento daquilo que precisa saber. Quando alguém não tem o entendimento, a compreensão daquilo que precisa saber. E aí te desespera, e aí aceita qualquer coisa que vem pela frente. E aí faz o quê? Eu vou com a boiada está indo para lá, vou para lá. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar tomar decisões sérias. E as decisões sérias vão nos afetar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o texto fala de aflições. Ele fala uma coisa muito séria, ele fala assim, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, escuta isso, preste atenção. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Ele está falando de catástrofes terríveis,
Mas isso não vai acontecer antes da perseguição. Porque o texto anterior ele fala sobre a perseguição. O texto anterior ele fala, olha, você vai ser perseguido, você vai ser muitas vezes até sendo entregue e traídos por pessoas tão próximas de você. Pessoas que não vão concordar com você, que vão estar vivendo a vida diária comum, sem a compreensão, sem o entendimento daquilo que nós estamos vendo hoje. E quando eu posicionar, olha, eu sou pela palavra. Mas você vai precisar adorar tal. Eu falei, não vou não. Eu vou pela palavra. Ao único Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Muitos estão preocupados com marca. Muitos ficaram preocupados com a vacina. A vacina já é o tal da marca que vai fazer no DNA, que não sei o quê. Deixa eu só te falar uma coisa. Quando chegar a questão da marca, ela vai chegar junto com uma conjunção chamada, olha, você precisa adorar. E adorando você recebe essa marca. Se você não adorar, você não recebe. Então a marca acaba sendo uma premiação para aqueles que se adequam ao sistema. E a gente fica preocupado. Está tendo questões. E eu fiz um levantamento sobre as catástrofes, vulcões, terremotos e assim por diante. E ela está num nível hoje muito mais alto que antigamente, sim, mas ano a ano ela se propaga quase que linearmente, quase que da mesma maneira, o nível de desastres que estão acontecendo, mortes, desastres e assim por diante. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos começar a posicionar, nós vamos declarar que a palavra de verdade é aquilo que eu vivo. A palavra de verdade é aquilo que eu estou fazendo diante de Deus, servindo a Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu vou estar vigiando, e o vigiar ali não é um vigiar, olha, vigia porque tem um terremoto ali para atingir você. Não, é vigia para que você não caia, vigia para que você não se desvie da palavra, vigia para que você não saia da verdade de Deus. Não se adeque ao mundo inimigo, não se coloque como todos estão se colocando hoje, porque hoje existe uma coisa chamada que a gente essas palavras são bem complicadas. Você não pode ir contra alguma coisa porque aquilo te faz socialmente correto. Boa colocação, mas tinha outra palavra, mas é isso mesmo. Socialmente correto. Você não é socialmente correto se você toma certas posições, certas colocações que estão na palavra. A gente faz as coisas e faz às vezes por fazer. Mas eu quero chamar a atenção, porque a palavra chama a atenção. Vigia. Olhe para o que está à sua direita e esquerda. Entenda o que a palavra está dizendo. Faz dessa palavra a tua palavra diariamente. Faz dela a tua vida. Ande com ela. Se alguém te machuca, o que você tem que fazer? Machucar ela? Alguém te deu um bico na canela, você dá um bico no canela dela? Nunca mais vou te perdoar. Você fez mal contra mim. É isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus fala assim: amai somente aqueles que te amam. É isso que a palavra de Deus fala. Você está entendendo? Se você entende e conhece a palavra, e você vai viver essa palavra, você, em muitas instâncias, você vai se sentir constrangido, você vai se sentir mal, você vai se sentir humilhado. Sério? Porque às vezes a pessoa é que está errada contra você e você que vai pedir perdão.
Porque a palavra ensina isso. É impressionante, mas é verdade. A palavra precisa ser o teu lema de vida. O fim dos tempos ele vai vir. E ele vem quando o último ouvir a voz de Deus. A palavra vai ser pregada em todo o tempo. E aí a arca vai estar pronta. A porta vai estar aberta. Nós vamos entrar por ela. E vai vir o fim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus fala com você. Deus está te chamando a atenção nessa noite. Nas próximas quartas-feiras, com exceção do dia 12, nós vamos destrinchar algumas coisas, né? Sobre o anticristo, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E é importante você saber sobre tudo isso. Mas hoje eu quero que você saia daqui convicto de que eu preciso andar na linha com Deus. Eu preciso caminhar com Deus, com a minha vida, porque a minha vida é que vai ser o livro aberto que as pessoas vão falar. E quando eu falo sobre pregação, não é simplesmente você sair para aí, botar uma cadeira ali, subir na cadeira e começar a falar e a pregar. Não, eu estou falando da pregação de vida, aonde você está ali inserido no seu trabalho, no seu colégio, na sua família, e você está vivendo a palavra e as pessoas estão olhando para você. Essa é a grande pregação que nós podemos dar às pessoas, porque no momento em que elas começarem a questionar as nossas vidas, elas não vão poder questionar a nossa idoneidade, elas não vão poder questionar a nossa coerência. Por quê? Porque você é coerente continuamente com aquilo que você vive e com a palavra de Deus. Isso vai trazer vida. E eu quero fechar isso dizendo uma coisa. Lá em Gênesis capítulo 1, fala assim: no princípio criou Deus céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Deus colocou o homem aqui nessa terra, construiu um jardim e o homem peca. O erro do homem afetou o homem e afetou o planeta inteiro, né? Mas eu quero te dizer que afetou o homem, afetou o planeta e afetou o universo. Foi só o planeta. Qual a importância de Adão para afetar o universo inteiro? Quando eu vou lá em Apocalipse capítulo 21, olha o que está escrito aqui. Escuta isso. Então vi um novo céu e uma nova terra. Não é mais o mesmo céu e a mesma terra. É um novo céu, uma nova terra. A redenção, ela vai ser completa. Ela vai ser universal. Ela não vai ser apenas planetária. Ela não vai ser apenas do ser humano. Ela vai ser universal. Eu quero te dizer que o que te espera é algo tão novo, tão inesperado, tão tremendo, que se você continuar vivendo na presença de Deus, você vai ver tudo isso acontecer. Você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter crise, mas você vai ver esse tempo acontecer e vai desfrutar dele. Quantos querem desfrutar disso? Então viva na presença e na palavra de Deus. E eu quero contar uma última historinha para a gente fechar essa palavra. Tinha uma menina que ganhou um livro. Ela já estava lendo já há algum tempo. Ela ganhou um livrinho, aqueles livrinhos que você ganha de herói, de princesa. E ela começou a ler o livro, né? E de repente ela vê lá, e o herói foi esmurrado, e o herói caiu no buraco, e o herói não sei o quê, e ele não dava conta disso, não dava conta daquilo, e o bandido só fazendo o que fazia com ele. E a menina começou a chorar. Falou, mas como é que pode? Ele é bonzinho. Olha o quanto coisa boa que ele fez, que ele quer salvar a princesa, e ele está apanhando, ele está isso, ele está aquilo. E ela ficou desesperada com aquilo, chorando.
Aí ela falou assim, não, eu preciso ver o final disso aqui. Aí foi lá no final, olhou lá o final, olhou lá e viu. O herói estava bem, tinha casado, tinha salvado a princesa, né? Estava morando num castelo maravilhoso. Aí ela começou a sorrir, né? Riu. Aí ela voltou lá à história onde ela tinha começado, né? Olhou para a história lá e começou a ler, né? E cada vez que ela lia que o herói, que o bandido batia no herói, ela começava a rir. Você não sabe do que eu sei. Gente, o mundo não sabe o que nós sabemos. O mundo não sabe o que nós sabemos. O mundo não sabe o quanto que é maravilhoso o nosso futuro. O mundo não sabe o quanto é tremendo o nosso futuro. Nós sabemos o final. Nós sabemos o que vai acontecer conosco. E isso é que precisa motivar a nossa vida. E isso que precisa, nós olharmos para as crises, os problemas, as situações e falar assim, não, crise, você não sabe o que eu sei. Não, inimigo, você não sabe o que eu sei. Sabe? Você vai se alegrar e você vai viver essa mensagem de Deus com sabedoria, com graça diante de Deus. Vamos ficar de pé. E eu espero você na quarta-feira a continuar. Coloca tua mão no teu coração. Fala para Deus, Deus, eu quero construir um caminho sobremodo excelente. Eu quero viver a minha vida diante de Ti. Eu quero ser impactante para as pessoas que estão perto de mim. Eu quero mostrar para elas que viver com Cristo é real, verdadeiro, e que eu estou feliz com isso. Que apesar das lutas, tristezas, problemas, eu tenho Cristo na minha vida e posso dizer para ela, olha, Cristo é meu consolo, Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Deus, meu Pai, meu Salvador. Eu posso me alegrar nele, mesmo diante das mais agruras aflições. E eu posso dizer, eu conheço o futuro. Eu sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu sei para onde eu vou. Mas eu quero que muitos vão comigo. Eu quero que muitos estejam comigo. Coloca teu coração, fala para Deus, Deus, eu quero ser isso. Eu quero que a minha vida possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos e que a tua glória se torne poderosa, porque eu sei que vai chegar o momento em que aquela porta da arca vai se fechar, em que quando ela se fechar, acabou, mas eu sei que muitos vão entrar por aquela porta, porque eu vou ser o guia dessas pessoas, eu vou ser o guia dessas pessoas para levá-las ao conhecimento, ao entendimento desse caminho maravilhoso, para chegar à porta da arca e entrar nela. Eu quero ser, Pai, esse fundamental homem na qual o Senhor tem chamado com poder e graça, como igreja do Senhor nessa terra, como aquele que pode, aquele que não tem capacidade, mas que o Senhor vai capacitar, aquele que não tem trabalhadores à volta, mas vai trabalhar, aquele que tem, Senhor amado, na sua família, a graça de ter força, de ter a unidade de ir em frente.